especial para todos os nossos visitantes e nós desejamos que todos se sintam bem em nosso meio. Nós temos alguns avisos para este domingo. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer por aqueles que estão correspondendo aos nossos apelos de contribuição, mas mesmo assim, nosso caixa está com dificuldades. Se alguém está falhando um pouco na contribuição, a gente quer dar esse alerta para não deixarem de cumprir suas obrigações com as contribuições. E nessas contribuições e nessas os nossos tesoreiros estão pedindo o seguinte, que façam constar claramente na contribuição, no ofertório, se trata de contribuição, o dízimo, nós não temos dízimo, temos contribuição, mas se eu quiser colocar dízimo, nossos tesoureiros sabem que se trata de contribuição. Também nós temos todo domingo nossas coletas, então faz favor de colocar que é coleta, ou quando é destinado à nossa construção, que estamos reativando a construção, que então faça anotar que é para a construção. Também nós temos nossas contribuições para missões e para ações de graça. Então, faça favor de sempre alertar sobre isso. Nós também temos um aviso para sexta-feira. Sexta-feira é dias da grande oferta que o nosso Senhor fez para salvar a todos aqueles que adoram o seu santo nome e para a remissão dos nossos pecados. Então, nós temos culto sexta-feira, às 10 horas da manhã. Também precisamos alertar, que já foi avisado no WhatsApp da igreja, sobre o dia de missões, dia 15 de abril, em Castrolanda, no Shalom em Castrolanda. Lembra-nos de que fazer inscrição até o dia 10. Tá? Então, por favor, lembre de fazer essa inscrição. Não deixe de passar, porque vai ser umas palestras muito edificantes. Nós desejamos um culto abençoado a todos. Damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento do culto, que objetiva a glória de Deus e, portanto, o culto em louvor, em adoração. De fato, não somos dignos de estarmos na presença de Deus. Quando olhamos para nós mesmos, assim nos encontramos, somos indignos. Mas temos esta ousadia, porque nós nos aproximamos de Deus pela mediação de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo. É assim que nós nos aproximamos para a Deus, elevar o nosso louvor, a nossa adoração como expressão da gratidão que devemos tão somente ao nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. De maneira que, para iniciarmos este culto, quero convidar a igreja a ficar em pé para orar silenciosamente, cada um individualmente, fazendo uma oração em louvor a Deus. Oremos. Nossa alma
Espera no Senhor nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Irmãos, que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar do Inário, o hino 214, Ó Mestre Nunca. Vamos orar. Deus eterno, ó Pai soberano, Deus criador, Deus sustentador de todas as coisas, Deus de bondade, Deus de misericórdias, Deus onisciente, onipresente, Tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Rendemos-te graças na manhã deste dia, o dia do Senhor, o dia que somos transportados em nossos pensamentos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele o fez naquela disposição de entregar-se a si mesmo, morrendo na cruz do Calvário, para nos dar a vida abundante, a vida segura. Somos-te agradecidos, Senhor, porque esta salvação é iniciativa das tuas intenções, do teu propósito para conosco. Louvamos-te, ó Senhor, porque neste propósito encontramos a revelação do teu amor infinito e nele a expressão de um cuidado tão especial para conosco, o teu povo. Rendemos-te graças, porque então não ficamos como que divagando neste mundo sem rumo, mas confiando sempre no teu poder, na tua presença, seguimos firmados nas tuas promessas. Nós adoramos o teu nome, porque tu és o Deus fiel, que cumpre verdadeiramente
as promessas encerradas em Tua palavra. Louvamos-te, ó Pai, então, porque achamos em Tua presença o refúgio seguro para a nossa vida neste mundo conturbado. Louvamos-te, ó Pai, porque a Tua palavra é única, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é a verdade que sustenta a nossa vida, movendo-a para uma esperança que já está consumada em Cristo Jesus. Pedimos, receba então este culto como a expressão da nossa gratidão, porque o Senhor nos chamou, nos acolheu, nos motivou a viver na fé depositada em Ti. Dirija o Senhor mesmo, então, todas as partes deste culto, para que seja este culto realizado para a Tua glória tão somente e para a nossa edificação espiritual. Então nos abençoe neste momento. Fica conosco. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 125. Salmo 125, que fala da fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos cantar o hino 319, ó, doce é meu descanso. Ó, doce é meu descanso, no forte
Vamos orar, buscando de Deus o seu perdão mediante a confissão de pecados. Nós estamos iniciando a semana da Páscoa, aquela Páscoa em que Jesus seria e foi entregue na cruz do Calvário. E ali ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço da nossa culpa e fez provisão para os pecados que cometemos hoje. Devemos sempre lembrar que o sacrifício de Jesus é eterno e é eficaz, é poderoso. Pois é em nome de Jesus que temos então como parte do culto este momento gracioso da contrição. Vamos ter um momento de oração silenciosa novamente, mas agora para confessar os pecados e pedir a Deus o seu perdão. Oremos. Agradecemos-te, ó Pai, pelo dom da vida. Agradecemos-te pelo perdão. Agradecemos-te pela instrução que recebemos da tua palavra, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, é justo e perdoa os pecados, porque a justiça do Senhor se revela em Cristo, cuja vida foi entregue na cruz, dando-nos a redenção, a vida eterna, mediante o teu perdão. Assim, somos-te agradecidos e suplicamos estejas conosco. Ajuda-nos, ó Pai, em nosso viver, para que o nosso viver seja um viver a crescer na vida espiritual e a atender os compromissos que temos com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus 26, 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Nós vamos fazer essa leitura de forma a alternarmos os versículos. Lerei um versículo, os irmãos seguintes, é uma leitura responsiva. Mateus 26, 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
Ficai aqui e vigiai comigo. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar. Pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos cantar o hino 395, Meu Senhor, sou teu. Me declaro teu, sem reservas, meu Senhor, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Que delícias santas se fruir junto a ti, o doce lar. Que alegria em seu poder no céu, o teu rosto contemplar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais Então, as crianças podem vir aqui à frente. O professor Sley tem a palavra. Muito bem, não vou precisar puxar a orelha de ninguém, todo mundo está voltando, né? Pode sentar. E aí, você disse no domingo que você estava com meia preguiça, né? Não! Agora eu acho que a gente só fala isso para a preguiça inteira. Então, crianças, nós estamos estudando a vida de Cristo. Obrigado. E aprendemos um versículo que diz assim: guarda no. Vou tentar. Guarda No homem. coração. Guarda no coração as tuas palavras para não
pecar contra ti. Muito bem. Nós aprendemos isso, guardar no coração. Lembra toda a história de Jesus, agora lá no deserto. E sabemos que Satanás estava lá, tentando ele, mas sempre que vinha a tentação, o que é que ele respondia? O que é que ele respondia sempre para Satanás? Está escrito. Quando alguém vem, né, enrolando uma conversa para a gente, dizendo que é tão certo isso, mas se você conhece a palavra, aí você vai poder dizer, mas está escrito assim na Bíblia. Olha, que tal a gente tirar lá as ameixas lá do pé do lado da casa do vizinho? E você vai dizer assim, não, está escrito na Bíblia que isso é roubo. Mas se você não sabe a palavra, você não vai poder acompanhar aquela pessoa, né? Muito bem, hoje nós vamos ainda terminar essa história com as tentações. E aí eu fiz uma pergunta, talvez para alguns que estavam lá, não sabiam ainda. Jesus tinha pecado? Pode falar. Tinha ou não tinha? Sim. Tinha? Viu? Você faltou domingo. Viu como é que é bom vir todos os domingos? Hoje você vai ver uma outra coisa. Não tinha pecado. Mas eu queria uma piscina. Ah, tá bom. Nós vamos estudar sobre isso então. Então, não tinha. E aí nós vamos falar sobre a tentação. Mas Jesus foi tentado. A tentação, quando que ela é pecado? Né? Mas também vamos falar hoje sobre uma outra coisa. Essa gravura aqui, quando fala em anjo, o que vocês imaginam? Anjo. Até as crianças grandes podem ir pensando, vem na sua cabeça, anjo. O que veio na sua cabeça? Hã? Está com a gente? Anjo. A gente pensa um monte de coisa. Mas o pior é não entender, me fala, pensa um monte. Aqui tem uma gravura. Só que são gravuras assim, imaginárias. Tão bonitas, né? Com um anjo. Será que um anjo é assim? Será que ele está assim realmente? A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. E ao derredor, quem é que está? Eu. Você? Não. É o diabo. Ele fica ali, ó, rugindo para querer fazer parte da nossa vida, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Veja bem o que eu estou falando, presta atenção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Agora eu pergunto, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor de todos? Não, muito bem. Só de quem? Pode falar, dos que? O temem. Quando a história eles dizem que o anjo, todos nós temos um anjo que acampa. Mas nós vamos ver hoje que não é bem assim. E quantas conversas. Quando eu morrer, eu vou me transformar num anjo? Não. Quantos acham que não? Você acha também? Será que os adultos que estão aqui pensam, nós vamos ser anjos? Né? Anjos, tanta coisa sobre anjos. E nós vamos estudar e vamos ver muitas coisas sobre isso também. Por quê? Porque na nossa lição de hoje vai entrar também anjo. Anjos. Uma outra perguntinha, né? Que a gente pode dizer assim: nós podemos pedir ao anjo para nos cuidar? Sim. Não. Não? Mas quantas vezes tem gente que faz uma oração pedindo que o anjo da guarda nos cuide? Mas não! Nós não podemos pedir aos anjos, porque eles são os mensageiros, eles obedecem a Deus. Então eu posso pedir, Senhor Jesus, manda os teus anjos para me guardar. Mas eu não posso chegar na oração e dizer, anjo, venha me guardar. Não posso fazer isso. Né? Outra classe, lá nós vamos estudar muito mais sobre isso também. Tem um cântico que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muito bem, todos
ao versículo que está no Salmo 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Vamos orar. Pai Celestial, agora que vamos meditar e estudar e examinar a Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, abrindo assim o nosso entendimento para compreendermos as verdades encerradas em Tua Palavra escrita. Pedimos estejas também transportando o Teu querer para os nossos corações, para que, obedientes, possamos seguir-te, cumprindo a Tua vontade eterna. Assim estejas conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, domingo chamado Domingo de Ramos. Geralmente, neste domingo, que é conhecido então por Domingo de Ramos, nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas, de modo diferente, comecei a olhar este cenário da Páscoa e percebendo então o que há entre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que lembramos pelo Domingo de Ramos, até a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição. Nós temos nos evangelhos o registro de inúmeras ocorrências, ainda no ministério terreno de Jesus, chamando a nossa atenção que, por vezes, nós pouco comentamos, visto que falamos da entrada triunfal e logo vamos para a cruz na sexta-feira e o túmulo, a ressurreição no domingo, a Páscoa. Então, estou lendo esse texto com os irmãos sobre a oração de Jesus ali no Getsemane, porque foi nesta ocasião, neste período, que Jesus seguiu para aquele horto com os seus discípulos, e aconteceu que ficou registrado então como a oração de Jesus, o Getsemane, ou prensa. Às vezes Getsemane é exatamente a prensa de azeitona, era o lagar. Assim nós podemos, irmãos, conhecer mais a vida devocional de Cristo, de maneira que o texto que fizemos a leitura registra a oração de Jesus e o fervor dele nesta oração antes da cruz no Calvário. Inicialmente podemos ver esta oração como uma oração
sendo realizada pelo Filho, o Filho de Deus, para poder cumprir a vontade do Pai. Jesus encontrou-se com essa necessidade e ele passou a demonstrar a seus discípulos a necessidade de orar para enfrentar a angústia que estava tomando conta dele diante da cruz que estava aproximando, diante do sofrimento, a dor horrível da morte na cruz. Assim, no verso 38, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, disse Jesus para os discípulos, Pedro, Tiago e João. Ficai aqui e vigiai comigo. Não há, irmãos, um outro caminho para encorajamento com o propósito de enfrentar os desafios inesperados, desafios esperados, desafios menores, desafios maiores. Não há, de maneira alguma, um outro caminho para ter o encorajamento a fim de enfrentar até mesmo a própria morte, a não ser uma comunhão real, a comunhão viva com Deus, que é a fonte de todo o bem, de todo o poder, de todo o consolo, a fonte da vida. O exemplo é o próprio Senhor Jesus. Interessante porque os outros evangelistas registraram também esta caminhada de Jesus até aquele horto ali no Monte das Oliveiras. E Lucas diz: foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E disse: como de costume, Jesus, durante o seu ministério itinerante, andando de um para o outro lado, sempre se dirigia àquele local. Era um costume. É isso que Lucas está dizendo. O costume é bom. O costume faz bem quando ele produz o que precisamos para o bem. É por isso que a igreja cria certos costumes, tradições, das quais jamais pode abrir mão, porque são bons costumes. E Lucas diz que Jesus estava já com esse costume de ir ao Monte das Oliveiras, naquele horto. João, o apóstolo, diz: Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Certamente, em Jerusalém, Jesus, programando então este momento da oração, em reclusão, ele e o Pai, olha para os discípulos e convida os discípulos: vamos agora para o Monte das Oliveiras. E deixava assim com os discípulos Jerusalém. Mas 12 discípulos até aqui, exceto Judas, estava certamente já afastando do grupo a esta altura. Mas estava ali então 8 dos discípulos.
ou 9, não sabemos, ficaram na entrada, no portão, a entrada do jardim, porque havia muitos jardins naquele lugar, no Monte das Oliveiras. E então Jesus leva com ele Pedro e os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. Então Pedro, Tiago e João, sempre mais próximos de Jesus. Não sabemos por que Jesus sempre convidava esses 3 discípulos para ocasiões mais difíceis, experiências mais profundas. Como aconteceu no Monte da Transfiguração, ele chama os 3, vamos orar. E transfigurou-se diante dos 3. Os outros não estavam. Quando foi da ressurreição da filha de Jairo, Jesus convida os 3 a entrar com ele. Agora, convida os 3 para seguirem com ele até o horto onde ele estaria em oração. Sim, os mais experientes nos momentos mais difíceis. Jesus estava já sendo tomado por aquela agonia e precisava então da companhia de pessoas mais próximas. Pedro, Tiago e João seguiram-no para a oração, mas em dado momento Jesus se vê tomado por profunda angústia e olha para os discípulos, os 3 dizem, e diz, vocês ficam aqui, eu vou um pouco mais. Era a sua solidão, o momento de estar sozinho para tomar a maior decisão que a história da humanidade teve que registrar. Ele seguiu sozinho para oração. Ele fala dessa tristeza que estava tomando a sua alma. A ideia dessa tristeza é de dor mental. Doía a mente. É muita perturbação que pressionava Jesus de todos os lados e não havia saída. Por isso, num salmo profético sobre isto, que temos no livro dos Salmos, o Salmo 42, no verso 7, o salmista diz, e aqui é jogando luz no que haveria de acontecer, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então Jesus, vivendo esse drama, falou com os discípulos, ficai aqui, mas velai comigo. Ficai aqui, vigiai comigo. Ele ficou sozinho, porque até aqueles mais próximos se entregaram ao sono, dormiram, estavam exaustos e dormiram no tempo da oração, quando deveriam estar em luta com o seu Senhor, Mestre e Salvador Jesus. Nesta oração, irmãos, nós podemos ainda ver uma oração de confiança, confiança plena. Na oração, Jesus está revelando que a sua confiança agora está inteiramente, totalmente em Deus o Pai,
No versículo 39, escreve Mateus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto. Esse não era o costume judaico de oração, prostrar-se sobre o rosto. Aqui diz, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O judeu, ele orava, em regra geral, de joelhos com as mãos estendidas para os céus, olhando para os céus. Mas Jesus teve uma postura diferente, em forma mais reverente, na presença do Pai. É interessante porque o evangelista Marcos, nós já citamos Lucas, João, mas Marcos, ele registra também os acontecimentos na oração e as palavras de Jesus. Ele diz que Jesus começou a orar dizendo: Abba, Pai. Foi assim. Mateus está dizendo: meu Pai. Marcos vai direto no termo empregado por Jesus, em referência ao Pai. Na forma de tratamento, ele diz: Abba, Pai. Abba, meus irmãos, é uma palavra-chave que nós temos na Bíblia. É a palavra mais conhecida. De fato, é uma palavra maravilhosa pelo sentido que ela tem, mas às vezes minimizamos muito o sentido dessa palavra, em sua grande maravilha, o sentido que ela tem, porque esta palavra, Abba, não é somente a expressão de algo muito próximo, ou seja, falar com pai como se dissesse pai querido ou paizinho, como algumas pessoas até querem orar assim, paizinho. É mais. Esta palavra, Abba, era a palavra que uma criança usava quando dirigia-se a seu pai. Era uma palavra do cotidiano, do dia a dia. Ninguém, então, usava essa palavra para Deus. No entanto, Jesus falou com o Pai Celestial em forma tão infantil, mas confiante, como uma criança olha para o seu pai. E ele não tem defeito algum para a criança. Ele é o que pode todas as coisas. Ele que soluciona tudo. Meu Pai sabe de tudo. É assim que a criança olha para o Pai de forma confiante, íntima. Como Jesus falou assim com o Pai Celestial, igual uma criança falava entre os judeus com o seu pai. Jesus sabia que Deus não tinha um outro caminho para ele naquele momento, senão a cruz. Foi pela oração que venceu então a agonia para fazer a vontade do Pai Celestial. O cálice que ele estava pedindo, se possível, passe de mim este cálice, o cálice da dor, da cruz. Não foi retirado, mas foi Jesus fortalecido para sorver, para beber este cálice, até falar: está consumado. Neste mundo, irmãos, nós passamos também por aflições. Passamos por aflições ao perceber os desafios que nos surpreendem, os desafios que nos cercam. E é nesse momento que a fé se vê provada, e a fé então vai sendo esticada
e mais esticada até o seu limite final, quando a alma recebe o consolo ao pensar que Jesus experimentou o mesmo lá no Getsemane. Cada cristão neste mundo tem, então, o seu Getsemane. Mas cada um, à semelhança de Jesus, deve também aprender a falar, como Jesus falou na sua oração. Mas falar não com os lábios simplesmente, falar com o coração. Seja feita a tua vontade. E falar com verdade, como Jesus o fez lá no Getsemane. Jesus fala dessa provação, identifica como um cálice, quer ser possível, se possível, ele não quer beber desse cálice. Mas que cálice é esse? A tortura, açoites, a cruz, a traição de Judas, o abandono dos discípulos que aconteceria no momento em que ele seria preso, o pior de tudo, o abandono do próprio Pai Celestial lá na cruz, como aconteceria, a ponto de falar: Deus meu, por que me desamparaste? É o que Isaías já tinha também profetizado lá no capítulo 63, no verso 3 do profeta Isaías. Ele diz: o lagar, eu o pisei sozinho. Dos povos, ninguém esteve comigo. Jesus não estava em angústia porque estava com medo da morte. Não, ele não estava de forma alguma com medo da morte. Já tinha falado muito sobre a morte com os discípulos, dizendo que ia ressuscitar no terceiro dia, depois seguiria para uma eternidade de bem-aventuranças. Então ele não estava com medo da morte. Quantos mártires do cristianismo enfrentaram com serenidade a morte? Nas páginas da Bíblia, nós encontramos o próprio Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, sendo apedrejado e orando em favor daqueles seus inimigos que jogavam pedras nele para matá-lo. Mas numa plenitude especial do Espírito Santo de Deus, olha somente para o céu, aguardando o cumprimento da bendita esperança. Eu vejo os céus abertos, porque é assim que Deus faz. Ele levanta o nosso olhar para deixarmos de ficar olhando os desafios, os problemas, e olhar para os céus. Oração é isto, como disse um escritor cristão. A oração é entrar nos céus para resolver os problemas da terra. O apóstolo Paulo também é um exemplo de ter enfrentado o seu martírio com segurança. Estou como que sendo oferecido por libação, não disse ele, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, estava preso, sabia que não sairia dali senão para a morte. Resta-me receber a coroa de justiça que está guardada para todos que amam a vinda do Senhor Jesus. O cálice que Jesus se referia então não era a morte. Não. O cálice não era a dor física da cruz. A agonia de Jesus era uma agonia espiritual de levar os pecados
do mundo sobre ele, isto é, suportar o juízo divino que esses pecados que ele estava levando sobre ele, estes pecados mereciam. Veja o que os meus pecados, os seus pecados fizeram com o Filho de Deus. Mas, irmãos, este cálice oferecido, então, ele não rejeitou por amor. Era o cálice para os ímpios pecadores. Por amor, ele bebeu. É claro que na cruz foi oferecido outros cálices para ele. Aquele cálice, uma mistura de aroma, que era feito de ervas, para amortecer um pouco a sensibilidade dos nervos. Jesus não tomou este cálice. Ele recusou. Ele levou os pecados e pagou o preço certo. Vejo aqui, meus irmãos, que a oração não mudou o propósito do Pai, mas livrou o Filho da angústia. A agonia deu lugar à paz, à coragem. Por isso ele volta aos discípulos no final e fala com os discípulos: levantai-vos, vamos, agora estamos prontos. O traidor estava chegando para prendê-lo com os soldados. Entramos, irmãos, na semana da Páscoa, não para comemorar a Páscoa, mas para nos entregarmos mais e mais à vida tão cara que Cristo veio trazer com a sua morte e ressurreição. É o que devemos fazer neste período. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino 433, Tua vontade, faze, ó Senhor. 433. Nós vamos ter um momento de oração e quero orar, lembrando que no próximo domingo estaremos celebrando a ceia do Senhor no culto às 10 horas e quero orar suplicando a direção, a orientação de Deus, nos preparando para participarmos
da mesa do Senhor no próximo domingo, e também há um pedido de oração em favor de Nicolas Ribas e Jéssica, o casal que perdeu o filho e está, então, sofrendo muito ainda por esta perda. Quero orar também por este casal e orar em favor de irmãos que durante a semana pediram também as orações, são alguns. Estaremos orando assim pela igreja. Vamos orar. Pai Celestial, rendemos-te graças por Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra imprime em nossos corações a certeza de que oramos, somos ouvidos, não porque merecemos ou há algum mérito em nossa vida, mas porque fazemos no nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela dádiva do Teu Filho unigênito, que veio e ensinou ao povo o Evangelho Santo, que é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos-te, ó Pai, por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Rendemos-te graças por Sua palavra, que é poderosa. Louvamos-te pela esperança em nossos corações. Vivemos neste mundo, um mundo conturbado, cheio de desafios, dificuldades. Muitas vezes nossa alma se entristece sob o peso de desafios inesperados, mas nós recorremos à semelhança de Jesus ao Teu conforto, ao Teu consolo, ao Teu encorajamento. Queremos, ó Pai, então orar em favor das famílias da igreja. Alcance a cada uma delas com a Tua graça, com a Tua misericórdia, dando a manutenção, o sustento para o viver. E aquelas que enfrentam dificuldades, enfermidades, problemas diferentes, esteja, Senhor, alcançando, confortando, direcionando o rumo certo, dando-lhes a paz. Aqueles que enfermos esperam o Teu socorro, estejas acalentando, estejas, ó Pai, fortalecendo, capacitando para enfrentar o desafio da enfermidade, mas também curando segundo a Tua soberana vontade. Assim nós oramos também em favor daquele casal Ribas, que teve a perda do filho e certamente inconsoláveis como estão, precisam da Tua intervenção por esse casal. Nós pedimos o Teu cuidado, o Teu encorajamento. Pedimos assim, fica conosco. Prepara-nos esta semana para o encontro no próximo domingo, aqui celebrarmos o sacramento da ceia. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas. É hora da coleta das ofertas e os irmãos poderão fazer. Sempre no culto há essa oportunidade, porque as nossas ofertas também constituem-se um ato de adoração, é um testemunho da nossa fé, a nossa confiança em Deus, e os irmãos têm a oportunidade de fazer.
Convido a igreja a ficar em pé para encerrarmos o culto, cantando o hino 339. Venha, Senhor, guiar-me, depois a bênção e o amém deles. Paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.